Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso 4, do versículo 4 ao verso 8. Capítulo 1, a partir do versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém, queridos? Deus esteja nos abençoando. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós queremos pedir nesse momento que o Senhor, ó Deus, leve cativo os nossos pensamentos ao Senhor. Nós queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz, nós queremos receber a Tua palavra, que a Tua palavra nos edifique, que a Tua palavra, ó Deus, fale aos nossos corações, que a Tua palavra, Senhor, possa tornar-se vida dentro de nós. Nós queremos, ó Deus, que a Tua palavra faça toda a diferença nas nossas vidas. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito tenha total liberdade de tocar em nossos corações, de passear entre nós, de agir com poder e graça. Ó Deus, que cada um que aqui está, cada visitante, cada irmão, ó Deus, possa acolher a Tua palavra com bom grado e deixar o Teu Santo Espírito falar e agir em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, pela Tua santa palavra que foi lida nesse momento, e que essa palavra fale a cada um de nós. Em nome de Jesus nós choramos. Amém, Deus. Ele, Jesus, versículo 8, é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim. O que João aqui está relatando, escrevendo a revelação de Jesus a ele, e Jesus diz: eu sou o Alfa e o Ômega. O que Jesus quis falar com isso? O que é ser o Alfa? O que é ser o Ômega? Ora, Jesus usa uma expressão do alfabeto grego. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, ômega é a última letra do alfabeto grego. Se ele estivesse falando para nós em português, se ele estivesse fazendo essa revelação a nós no Brasil, de língua portuguesa, ele falaria: eu sou o A e o Z, que no nosso alfabeto é a primeira e a última letra. O que Jesus quis dizer como Alfa e Ômega? Ele diz: eu sou o princípio de tudo e eu sou o fim de tudo. Todas as coisas estão nele. Tudo está diante do Senhor. Se você olhar comigo, guarda aí, separa esse texto, nós vamos voltar a ele. Vai lá comigo no Evangelho de João, capítulo 1. João 1. Quando Jesus fala que é o Alfa, ele está dizendo que ele é o princípio de todas as coisas. E lá em João, capítulo 1, do versículo 1 a 4, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Ora, a palavra de Deus diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele.
Ele é o Alfa. Ele é o princípio da criação de Deus, porque tudo foi feito por intermédio dele, para ele, por meio dele, para a glória dele, todas as coisas. A sua vida só tem razão de ser quando você tem um encontro real e sobrenatural com o Senhor Jesus Cristo. A nossa vida é dividida em duas partes: antes de Cristo e depois de Cristo. A humanidade é dividida em duas partes: antes de Cristo e depois de Cristo. Porque ninguém que tendo encontrado Cristo, ninguém que tendo um encontro com Cristo, continua sendo a mesma pessoa. Ninguém que tem um encontro com Jesus continua sendo a mesma pessoa após esse encontro. Algo tem que mudar, algo tem que ser transformado. É impossível você ter um encontro com Jesus e continuar inerte, e continuar a mesma pessoa, e continuar com as mesmas falhas, e continuar com os mesmos pecados. Por isso que eu, querido, tenho uma dificuldade enorme, e eu relato isso, eu tenho uma dificuldade enorme de aceitar aquele crente Gabriela. Eu já falei isso aqui. O que é o crente Gabriela? Diz assim: eu nasci assim, eu sou assim, eu fui criado assim, e eu vou morrer assim. Ora, ele está falando que o encontro dele com Cristo não teve resultado nenhum. Ele está dizendo que o encontro dele com Jesus não mudou nada na sua vida. Olha, eu era brigão, eu era estourado, eu conheci a Cristo, continuo brigão, continuo estourado, não houve mudança. E se não houve mudança, pode até ter tido encontro com Jesus, mas não houve novo nascimento. Porque é impossível alguém que tendo encontro com Jesus não tenha a sua vida mudada. É impossível. De duas uma: ou esse encontro ainda não aconteceu, ou você acha que aconteceu, e aí é uma palavra que nós usamos: você é convencido e não convertido. E se de fato isso acontece, há necessidade de uma reavaliação da sua vida, porque Jesus é o princípio de todas as coisas para nós. Ele é o princípio da nossa vida. Quando Ele passar a habitar em teu coração, Ele muda todos os teus conceitos, Ele muda a sua maneira de ver, Ele muda a sua maneira de enxergar. Quando Jesus vem a nós e faz um novo encontro, um novo nascimento, tudo muda nas nossas vidas, tudo muda. Queridos, nós não podemos explicar, e é algo difícil de explicar, porque quando nós aceitamos a Jesus, que é o princípio de todas as coisas, a nossa vida, ela começa a, de fato e de verdade, caminhar. Até então, até antes de Cristo, você anda como alguém que anda atrás do vento, como aquele cachorro que fica correndo atrás da própria cauda, do próprio rabo ali, fica ali. E a pessoa diz assim: olha, eu faço e faço e a minha vida não prospera, eu faço e faço e a minha família não muda, eu faço e me esforço e nada acontece, porque está faltando Jesus na sua história. Quando Jesus entra na nossa história, nós começamos a ter um novo objetivo nas nossas vidas. Quando Jesus entra na nossa história, quando Ele é o alfa nas nossas vidas, quando Ele começa realmente de fato, iniciando algo sobrenatural na sua vida, você começa a andar de fato e de verdade, você tem um objetivo, você tem aonde chegar e você tem a quem recorrer. Jesus está contigo, te abençoando, cuidando de você e fazendo com que você possa ir além dos seus limites, porque Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é o alfa, Jesus é o alfa. O seu nome significa Ele é o Salvador. E quando Jesus, que é o Salvador, quer começar algo nas nossas vidas, nós precisamos abrir o nosso coração. Voltando lá em Apocalipse, João diz, e Jesus relata João escreve, quando Jesus diz: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, aquele que é,
que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Entre o Alfa e o Ômega tem muitas coisas. Entre o início e o fim tem muita história nesse meio. Entre o começo da criação, em Gênesis 1:1, até o final de todas as coisas, em Apocalipse capítulo 22, há muita coisa acontecendo, há muita história que aconteceu, há muitas coisas que passam por entre esse início e o fim. A história passa por Jesus, desde o princípio até hoje. Ele tem cuidado do homem, Ele tem cuidado de você, amém, queridos? Ele tem cuidado de você, mais do que você pensa. Quantos livramentos Deus nos dá? Nas últimas 2 semanas eu contei pelo menos 3 livramentos, em 2 semanas, de acidente, de carro, na Avenida Brasil, 3, nos últimos 14 dias. Nos últimos anos, quantos livramentos você pode contabilizar? Nos últimos 5 anos da sua vida, quantos livramentos? Nos últimos 10 anos, Ele tem cuidado de você. Até mesmo você que talvez ainda não tenha confessado a Jesus como Senhor da sua vida, Ele também tem cuidado de você. E se você parar para analisar os acontecimentos, se você parar para analisar tudo aquilo que Deus tem te dado, você vai chegar à conclusão: eu não sou digno, eu não sou merecedor. Por que que Deus está fazendo isso com mim? Porque Deus quer entrar na história da sua vida, porque Deus está cuidando de você, porque Ele tem um propósito para você, porque Deus cuida de você como a galinha que cuida dos seus pintinhos, como uma mãe que cuida do seu filho que amamenta. Deus cuida de você porque Ele tem o melhor dele para a sua vida. O melhor de Deus é escrever uma nova história para você. E Deus quer escrever uma nova história na sua vida. Talvez você diga assim: ah, pastor, mas a minha história é feia, a minha história é triste. E eu quero te dizer que a história de todos nós, até Jesus, era uma história feia e triste. Era uma história de idolatria, era uma história de pecado, era uma história afastada de Deus, é uma história conturbada, era uma história de desunião, era uma história de problemas, era uma história de traumas, era uma história que nós não queremos nem lembrar. Todos nós, antes de Jesus, tínhamos uma história que nós não gostaríamos nem mesmo de mencionar. Se nós pudéssemos rasgar a nossa história, nós rasgaríamos. Se nós pudéssemos escolher alguns momentos alegres, nós apenas escolheríamos. Mas quando o Senhor nos dá a oportunidade de escrever uma nova história, tudo se faz novo. Todas as coisas se renovam a cada manhã. Quando você começa a escrever uma nova história ao lado de Jesus, Ele começa a caminhar contigo, e na sua caminhada, quando você tropeja, quando você vacila, quando você se cansa, o Senhor está ali do teu lado, Ele está te sustentando. Quando vem um gigante adiante de você, e nós ouvimos o louvor, vem um gigante adiante, o Senhor diz: não temas, eis que vou contra ti, no nome do Senhor dos Exércitos. Você vem contra mim com carros, com cavalos, com lanças e escudos, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. E não há gigante que não seja derrubado, não há muralha que não destrua, não há adversário que não seja aniquilado pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Essa caminhada só acontece quando você está ao lado de Jesus. Essa caminhada só acontece quando Jesus está contigo, escrevendo a história da sua vida. Quando você deixa Ele fazer parte da sua história. Quando você convida o Senhor para fazer parte da sua história. Querido, não importa quem você foi até hoje, não importa quem você foi diante da sua história até hoje, o que importa é quem você será a partir de hoje com Jesus Cristo no seu coração. Certa vez eu estava num projeto no São Braga, e numa das mensagens evangelísticas que nós
ministramos ali, se eu não me engano foi em Londrina, e em Londrina foi uma experiência muito boa. E naquela noite de Londrina, na pregação, aonde foi realizado o projeto, Londrina é uma cidade muito grande no Paraná, é a segunda maior cidade do Paraná, né, perdendo só para a capital Curitiba. Londrina tem mais de 500 mil habitantes, quase 700 mil habitantes, é muito grande. E um problema avassalador em Londrina, que são as drogas. Não só em Londrina, né? Todo o Brasil. Mas em Londrina era demais. E naquela noite, naquela quadra, enquanto nós pregávamos a abertura do projeto, e nós falávamos de Jesus, aquele que escreve uma nova história nas nossas vidas, muitos jovens vieram à frente, chorando, entregando a sua vida a Cristo naquela noite. Muitos jovens que estavam ali, talvez foram ali por curiosidade, foram ali talvez buscando algo novo. Vamos ver que movimento é esse. E naquela noite eles vieram à frente entregando as suas vidas, mas um jovem me chamou a atenção. Aquele jovem que não era nenhum maior e nenhum menor, ele era normal dentre todos. Ele deu um passo mais à frente naquela noite. Todos estavam aninhados e vieram à frente chorando e contritos, mas aquele jovem deu um passo a mais. E naquele jovem que deu um passo a mais, no momento da oração, eu fui falar com ele. E eu perguntei a ele, por que você deu um passo a mais? E aquele jovem dizia, eu dei um passo a mais, porque eu não quero só entregar a minha vida ao Senhor, eu quero servi-lo de todo o meu coração. Aquele jovem ficou aos cuidados do pastor do campo, e mais um tempo depois aquele jovem foi mandado para o seminário, porque ele queria de fato servir ao Senhor de todo o seu coração. Ele deu a oportunidade de Deus escrever uma nova história na sua vida. Aquele jovem hoje já está servindo ao Senhor numa igreja, trabalhando com ex-dependentes químicos, porque o Senhor o tirou das trevas e deu uma oportunidade dele escrever uma nova história na sua vida. Deus pode fazer tudo se você permitir. Deus pode mudar tudo na sua vida se você assim o permitir. Deus pode fazer todas as coisas se você deixar Ele fazer. Deus não arromba corações. Deus não vai entrar à força. Não. Ele só vai fazer aquilo que você permitir. Se você deixar Ele mudar, Ele vai mudar. Se você deixar Ele transformar a sua vida, Ele vai transformar a sua vida. Se você deixar Ele te libertar de tudo que você precisa ser liberto, Ele vai libertar você. Eu creio nisso, e se você crer, é para a glória do Senhor Jesus Cristo. Mas Ele é o ômega. Se Ele é o alfa, Ele também é o ômega. Ele é o fim de todas as coisas. Nele tudo acontece. E quando a palavra de Deus diz que Ele é o fim de todas as coisas, Ele diz que tudo que existe tem um propósito em Jesus Cristo. Todas as coisas. Tudo. Até mesmo o mal e o inferno têm um propósito dentro do plano de Deus. Você sabia disso? Tem um propósito. E diz a palavra de Deus que o Senhor fez o inferno não para o homem, mas para o diabo e os seus anjos. É um lugar de punição, é um lugar de cadeias, é um lugar de tormento, mas que não foi feito para o homem, foi feito para o diabo em rebeldia e os seus anjos. Mas o homem, por desobediência a Deus, segue o mesmo caminho, segue a mesma punição. Quando nós sabemos que Deus tem o poder e o propósito de todas as coisas, nós vemos na palavra de Deus que no fim de todas as coisas só restará um, e o seu nome é Jesus Cristo. Ele é o vencedor de todas as coisas. E diz lá em Apocalipse ainda que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só Jesus foi chamado de Rei dos Reis. Só Jesus foi chamado de Senhor dos Senhores, porque Ele é o fim de todas as coisas. A sua história está inacabada.
A sua história talvez ainda nem tenha começado. Para muitos que aqui estão, a nossa história já começou a ser escrita no dia em que nós aceitamos a Jesus. E para nós que aqui estamos, sabemos qual é o fim da nossa história. Eu sei qual é o fim da minha história. Todos aqueles que creem em Cristo e o aceitaram como Senhor, sabem o fim da sua história. Nós sabemos para onde vamos. Jesus diz: eu estive morto, mas estou vivo, e tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Eu sei para onde eu vou. Eu sei qual é o final da minha história. Eu sei que o que me aguarda é um céu celestial, é o gozo eterno. Conforme diz Apocalipse, são ruas de ouro em que nós estaremos passeando por elas. Eu sei que o que me aguarda é Deus e a sua companhia eterna. Mas e você? Você sabe qual é o final da sua história? E você, que ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você sabe qual é o final da sua história? Ora, queridos, muitos naquele grande dia irão ouvir de Cristo: vinde, benditos de meu Pai. Mas muitos mais irão ouvir: apartai-vos de mim, não vos conheço. O final da sua história só depende de você. O final da sua vida e da sua história só depende da sua decisão. O que você decide? O que você escolhe? No final das coisas, no final dos tempos, no final de tudo, o que você resolve? Jesus é o alfa, Jesus é o ômega, Jesus é o início de todas as coisas e Ele é o final de todas as coisas. Se você deixar Jesus ser o alfa na sua vida, Ele também será o ômega na sua vida. Mas se você rejeitar um início com Cristo, você nunca terminará com Cristo. Você precisa ouvir a voz do Senhor. Você precisa entender o que Jesus quer fazer através da sua história. E eu quero concluir dizendo algumas coisas rápido. Primeiro, não importa se você começou bem a sua jornada ou a sua história. Muitas pessoas nem começam muito bem a sua caminhada. Começam tropeçando, começam aos trancos e barrancos, mas começam. Não importa se você se desenvolveu bem ao longo da sua caminhada. Talvez durante a sua caminhada você começou a correr mais do que os outros, começou a se desenvolver mais. Mas o que de fato importa é como você terminará a sua jornada. É como você terminará a sua história. Muitos, na própria Bíblia, começaram bem, se desenvolveram bem, mas terminaram mal, longe do Senhor e longe da sua salvação. Não importa como você começou, não importa como você tem se desenvolvido até hoje, o que importa é como você terminará diante do Senhor Jesus Cristo. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Que o Senhor esteja nos abençoando. Amém? Eu gostaria de orar por você nesse momento. Eu gostaria de clamar a Deus pela sua vida nessa hora. E eu gostaria de convidar você a deixar Deus escrever uma nova história na sua vida. Eu tenho plena certeza que se você está aqui nessa noite é porque Deus quis que você estivesse. Eu tenho toda certeza que você teria muitos motivos para não estar aqui, para estar na sua casa, para estar vendo um jogo do Brasil, para estar em tantos outros lugares.
Mas se Deus trouxe você aqui nessa noite, é porque Ele tinha um propósito especial para você nessa noite. Se Deus trouxe você aqui nessa noite, é porque Ele queria que você ouvisse a tua palavra nessa noite. É porque Ele quer que você deixe Ele ser o alfa na sua vida. Ele quer que você deixe Ele escrever uma nova história na sua vida. E o que é que você precisa fazer? Entregar a Ele. Entregar a pena para que Jesus escreva no seu coração. Entregar a sua vida para que Ele cuide de você, te lave, te purifique e passe a escrever uma história nova. Entregar os seus desejos e a sua vontade para que Ele possa conduzir você pelos campos verdejantes, pelos lugares seguros, por aquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Hoje é dia de conserto na sua vida.